Jogadores dispensados pelo Vasco, o Wendel na mira do Botafogo e Fluminense anuncia David Terans. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na tarde desta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem atualizado e bem informado sobre os assuntos do futebol. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e ajuda muito o crescimento do nosso canal. Chegamos, portanto, à marca dos 100 mil inscritos. E tudo isso deve-se à moral que vocês têm deixado aqui no nosso canal. Por isso, todos os vídeos não nos cansamos de agradecer por tudo que vocês têm feito aqui pelo canal BTB Esportes. Também peço o seu like, galera. Ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados. Por isso, não se esqueça, deixa o seu like e obrigado mais uma vez. Agora, sem enrolação, vamos às informações desta quarta-feira agitada. Notícia que acabou de sair na tarde de hoje, informação vinda pelo GE, pelo jornalista Tébaro Schmidt, é sobre o Vasco ter dispensado os jogadores. A informação é o seguinte: com a volta do elenco principal que estava em pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, o Vasco separou os jogadores em dois grupos: os que serão aproveitados e os que estão fora dos planos da comissão técnica, ou seja, fora dos planos do técnico Ramon Dias, do Alexandre Matos, enfim. Os atletas do segundo grupo foram comunicados na manhã desta quarta-feira e vão treinar separados, em horários diferentes do time principal. Trata-se os zagueiros Miranda e Zé Vitor, os volantes Barros e Rodrigo e o meia Marlon Santos. São esses 5 jogadores, até agora atualizado, que o Vasco não vai contar para a temporada 2024, portanto, jogadores dispensados pela comissão técnica. Agora, ainda falando sobre jogadores, falar sobre um jogador que a comissão técnica deseja contar muito com ele, até pela performance que ele vem tendo agora no Campeonato Carioca. Se eu não me engano, foram 2 assistências, né, e também um gol. Trata-se do Luca Orediano. E a informação que veio do jornalista Lucas Pedrosa é o seguinte: haverá hoje uma conversa entre a comissão técnica e o atacante Luca Orediano para definir se o Vasco pode contar com ele para o decorrer da temporada. Ramon e Emiliano Dias desejam dar mais minutos ao jogador em 2024. Caso o argentino opte por permanecer na Colina. E claro, dispensa comentários, né, pela atuação, as últimas atuações de Luca Orediano com a camisa do Vasco. Tem sido um jogador demonstrando nessa temporada, início de temporada, ser muito importante. Caso ele fique, acredito que vai ajudar bastante. Queria saber, inclusive, também a sua opinião, torcedor. Você é a favor? Se deseja a permanência do Orediano? Coloque aqui nos comentários, né? Fica Orediano. É importante o jogador ter essa consciência, o quanto ele é importante. Claro, o Vasco está acima de tudo. O Vasco é mais importante do que tudo, né? Não existe jogador maior do que o Vasco, maior do que a torcida do Vasco. Então o Orediano, acredito que precisa ter essa noção, ter essa ideia. E claro, com certeza ele vai já está se adaptando ao futebol. Tem um importante técnico argentino, que é o Ramon Dias, juntamente com o Emiliano Dias, para dar todas as diretrizes para o jogador ir bem nessa temporada 2024. Agora vamos aguardar o que houve de resposta dessa reunião, desta conversa entre a comissão técnica e o jogador Orediano. Agora, detalhes também, essa informação veio do Pedrosa na tarde desta quarta-feira, é sobre detalhes da proposta do Shakhtar Donetsk por Marlon Gomes. O time ucraniano tem a proposta, que é o jogador no futebol ucraniano. O jogador, inclusive, está nessa temporada com a seleção brasileira sub-23, né, com a seleção brasileira pré-olímpica. E informação de valores da proposta é o seguinte: 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões em reais fixos,
na compra do jogador, mais 4 milhões de euros, ou seja, 21 milhões em reais por bônus e metas contratuais. Juntando 12 mais 4, 16 milhões de euros. Daria, obviamente, exatamente o valor da multa rescisória do jogador. Lembrando mais uma vez que o Vasco ele tem direito a 85% do passe do Marlon Gomes e 15% do passe do Marlon Gomes fica com o time que revelou, trata-se do Nova Iguaçu. Portanto, atualizado, né? Inclusive, o Marlon Gomes, ver com bons olhos, já deu um sinal de aceitar o clube ucraniano, né? O Marlon Gomes deseja ir para a Ucrânia, tem ver com bons olhos essa transferência para o futebol ucraniano e, obviamente, seria um lucro muito bom para os cofres, né? Para o Vasco. Também quero saber a sua opinião em relação a esse valor, a essa venda do Marlon Gomes. Bom, galera, mudando aqui de assunto, vamos falar também sobre o mercado da bola. O Botafogo mantém ativo no mercado da bola, falar sobre o Glorioso. As conversas por Alan se complicaram e o Botafogo agiu rápido e achou um novo alvo para reforçar o meio-campo. Trata-se do jogador Wendel, volante do Zenit. O alvinegro fez proposta e negocia, a realidade, com o volante de 26 anos. O molde é um empréstimo que pode virar obrigação de compra caso o Wendel atinja metas pré-estabelecidas em contrato. A negociação, porém, não é uma das mais fáceis, apesar de o Zenit já ter dado o sinal verde. O treinador da equipe russa não quer abrir mão do brasileiro e discorda com a transação. O Wendel, por outro lado, vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro até para ficar perto do filho. Nós tentamos até tirar umas palavras do Wendel, no último jogo das Estrelas aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Não conseguimos falar diretamente ali com o Wendel, mas sabemos dessa informação, desejo do jogador ser repatriado, até ter uma oportunidade de ser mais visto em relação ao futebol brasileiro, e é uma ótima negociação, é um ótimo volante, seria muito importante para o Botafogo ter o Wendel nessa janela de transferência, conseguir a contratação do jogador, uma vez que a negociação com o volante Alan, ela se esfriou, né? Ela se encontra parada, né? Possivelmente não vai ser concretizada. Portanto, galera, atualizando essas informações, inclusive o Botafogo joga hoje às 9h30 da noite contra o Boa Vista em Saquarema, no estádio Elci Rezende, e nós vamos estar trazendo todos os detalhes dessa partida amanhã no vídeo de amanhã, repercutindo tudo o que aconteceu também nessa partida entre Boa Vista e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola também, envolvendo o Flamengo. Flamengo que tem negócio fechado com o uruguaio e lateral Matias Vinha. Porém, também existe a expressão sem acordo. É a informação que veio do jornalista Fabrício Romano. O Flamengo não vai buscar Marcos Antônio em janeiro porque a Lazio não consegue cancelar o empréstimo ao PAOK. E vários clubes também querem Marcos Antônio, mas para a janela de transferência do meio do ano. Segundo a apuração do jornalista também, Thiago Alcântara e Marcos Antônio não vêm para o Flamengo. Já com Matias Vinha, tem negócio fechado entre o Flamengo e o uruguaio. Inclusive, o jogador é esperado no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O Flamengo conseguiu reforçar, portanto, a sua lateral. Inclusive, nós estamos apurando esse detalhe da chegada do Matias Vinha para trazer aqui no BTB Esporte, nas nossas redes, as palavras do jogador. Você vai acompanhar aqui tudo em detalhe no canal BTB Esporte. Por isso, galera, é importante esse detalhe, você verificar se o sino das notificações está ativado para você acompanhar as notícias aqui no nosso canal, beleza? Agora, atualizando para concluir o nosso giro de notícias na tarde desta quarta, é o seguinte: o Fluminense oficializou nesta quarta-feira a contratação de David Terans.
O jogador de 29 anos estava no Pachuca do México e chega ao tricolor com um contrato definitivo até o fim de 2026. Terãs desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo e realizou exames médicos para se juntar à equipe. O meia treinava desde dezembro na pré-temporada no Pachuca e diz chegar ao Fluminense em boa forma. O Fluminense, de uma forma muito inusitada, anunciou o jogador nessa tarde dizendo o seguinte: eu terei, tu terás e Flu terãs. É a forma bem inusitada aí do Fluminense anunciar o jogador. Seja bem-vindo ao tricolor carioca, Terãs. Tenha uma boa sorte aqui na sua trajetória. Bom, galera, esse é o nosso giro de notícias. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até o final. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like, ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando sempre, é nóis, tamo junto.